Então, como eu anunciei há pouco, eu estou aqui com a senadora Daniela Ribeiro, que é a relatora da PEC do plasma, essa proposta polêmica, né, relacionada aí à possibilidade ou não de venda do plasma humano. A senadora vai explicar direitinho para a gente se isso vai acontecer ou não. Senadora, muito obrigado pela atenção e uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa, Wilson, e cumprimentar, né, a todos que estão nos assistindo ou ainda virão a nos assistir, né, já que pelas redes. Então, e dizer para vocês, inicialmente, que aquilo que não deveria ser polêmico deveria ser não a PEC do plasma, mas sim a polêmica do fato de termos uma empresa brasileira desde 2004 funcionando no Brasil sem produzir um sequer medicamento hemoderivado, e a gente comprando esse medicamento no exterior. É importante, antes até de começar, a gente até ir mais para frente, iniciar dizendo que essa PEC não trata de venda, de doação, de remuneração de plasma humano, nem de sangue, nem de plasma. Então, senadora, é justamente isso que eu queria começar. A primeira pergunta sobre esse assunto é, 2 pontos. A PEC, ela vem falar sobre o quê? No final das contas, ela vem regulamentar essa questão do plasma e como é que isso vai acontecer de acordo com o seu texto, senadora? Então, o objetivo da PEC, quando eu fui o autor da PEC, o senador Nelson Trade me procurou para relatar a PEC, e eu fui me sobre ela, e com o cuidado que, graças a Deus, sempre tive, né, no meu mandato, como faço no meu mandato, né, de debruçar realmente a necessidade e a importância dela. Afinal de contas, é um tema que, obviamente, interessa a milhares e milhares de brasileiros. E essa PEC, ela se trata por quê? Porque não existe abastecimento no mercado brasileiro para as pessoas que necessitam de medicamentos hemoderivados. São medicamentos que são derivados do plasma humano. O plasma, quando o doador de sangue, ele doa o sangue, ele está doando as hemácias, as plaquetas e os glóbulos brancos. No caso do plasma, o doador de plasma vai doar apenas o plasma. Existe uma diferença. E para que isso aconteça e o plasma ele vire o medicamento, que medicamentos são esses? Vou dar exemplo. Albumina, que serve para pessoas queimadas, traumapolizados. A gente tem a imunoglobulina, que serve para pessoas que têm doenças autoimunes, seja primárias ou secundárias. Primárias porque nasceram com elas, secundárias porque adquiriram ao longo da vida. Então, esses medicamentos hoje são fornecidos pelo SUS a preços... O SUS compra caro no exterior. E aí é importante dizer o quanto o Brasil envia para o exterior esse recurso para comprar, ao invés de, tendo essa empresa que hoje que foi feita no Brasil, pudesse dar aos brasileiros, né, produzir e fazer com que os brasileiros tivessem acesso. Lamentavelmente, ela não cumpriu a sua missão. E aí, a gente precisa dizer que nós fizemos audiências públicas aqui no Senado, esse tema vem desde abril sendo discutido. O próprio presidente da Hemobras falou dessa deficiência e de que teria um contrato até 2006. A gente tem isso em gravação aqui, quem puder ter acesso, tem acesso à audiência pública no Senado Federal sobre esse tema. Então, nós nos preocupamos em quê? Ora, se nós temos tecnologia no Brasil, nós temos a condição, temos o plasma humano no Brasil, obviamente, né? Temos as pessoas para doarem. Por que não abrir para que o privado pudesse contribuir? E dentro desse conceito, você imagina, quando você abre o mercado, você quebra um monopólio, abre o mercado, você faz com que esses medicamentos eles barateiem, vai ter concorrência. Com a concorrência, o SUS, que no projeto, na PEC, o meu texto coloca que o SUS ele vai ter prioridade na compra desses medicamentos, ou seja, não vai ficar desabastecido. É importante dizer, porque se levantaram muitas narrativas falsas narrativas mesmo, né, no sentido de impedir ou votar contra a PEC. E uma dessas narrativas, a primeira foi dizer que existiria a remuneração do sangue. No início, nós buscamos fazer essa PEC baseada na experiência dos Estados Unidos e da Europa.
E lá existe a remuneração. Logo no início isso. E aí tiramos imediatamente quando vimos que aqui não caberia no Brasil, já que a gente nem tem isso para sangue, que poderia haver dificuldades com relação ao próprio entendimento das pessoas, né, e as consequências disso. Então, não existe remuneração. Nós pagamos, para você ter ideia, R$1,5 bilhão só esse ano com a compra desses medicamentos, só desses que eu te falei, albumina, imunoglobulina, e esses medicamentos, aquelas pessoas que têm plano de saúde, esses medicamentos só podem ser recebidos pelas pessoas se passarem pela Anvisa. Ou seja, o pobre, ele não tem a segurança do registro da Anvisa desses medicamentos. Então, aliado a todos esses problemas... Pois não. Então, senadora, desculpa lhe cortar o seu raciocínio. Não, pode ir cortando aí. É porque a senhora falou uma coisa importante que eu acho que é a maior dúvida, principalmente de quem nos assiste nesse momento. E aí eu queria que a senhora reforçasse isso, que talvez seja o ponto que mais deixa as pessoas um tanto quanto assustadas, e cria-se, de fato, um temor em relação a essa PEC. E eu, inclusive, já escutei isso na rua com um motorista de Uber, enfim, as pessoas mais que estão ali na base da sociedade. Olha, já escutei a seguinte informação: nossa, mas se passar essa PEC, pode aparecer uma pessoa no meio da rua, me sequestrar, tirar o meu sangue no meu corpo e vender no mercado, e vender com autorização. A venda direta de sangue não vai acontecer. Ela não acontece. Não vai acontecer. Ela é vedada. A venda de plasma ou sangue. No sangue a gente não está nem mexendo, a gente está tratando do plasma, né? Que aí o plasma é uma substância do sangue. Então, o plasma, a gente está tratando dele, não do sangue a gente está tratando, né? A parte líquida significa 55% do sangue. Ela não vai ser vendida. Não existe venda do plasma. Não existe remuneração ao doador do plasma, né? Ou seja, não existe pagamento para quem vai doar plasma, para ser bem clara, e de uma vez por todas tirar essa mentira, essa falácia, essa narrativa, essa fake news que foi criada para aqueles que não desejam quebrar o monopólio. Nós estamos trabalhando para que você que está em casa, você paciente autoimune, você paciente de câncer, de hemofilia, pacientes que têm... São mais de 20 doenças, para você ter ideia. Para que tenham acesso a esse medicamento. Nós fomos procurados por várias associações, por pessoas que me encontraram da mesma forma no meio da rua, para saber quando essa PEC ela seria votada, pela necessidade do medicamento, porque esses medicamentos são de uso contínuo. Então, na hora que se quebra a continuidade do medicamento, você prejudica o tratamento e a pessoa vai à morte. Então, nós estamos nessa PEC cuidando dessas pessoas que não têm acesso ao medicamento, né, principalmente dessas pessoas. Estamos fortalecendo o SUS, porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo com que o SUS, se ela for votada, né, for aprovada no plenário, o SUS compra esse medicamento mais barato. Então, se ele vai comprar mais barato, ou seja, economia para o Ministério da Saúde, né? Estamos fazendo com que esse medicamento, ele possa, todos eles, no Brasil, sendo produzidos no Brasil, eles passem pela Anvisa. A Anvisa tem que fiscalizar, né, todo o processo do medicamento para dar o ok, dizer que tá ok, pode ser usado. Ainda assim, a importância da gente dizer que amarramos a questão de que as empresas nacionais que sejam aquelas que vão lidar, né, no mercado, vão poder entrar no mercado para fazer com que a coleta e o processamento possa acontecer. Mas, de uma vez por todas, não existe venda de plasma do doador, não existe compra de plasma ao doador. Isso não é verdade, isso é mentira. Essa PEC não trata disso, muito pelo contrário. O texto ele é muito claro quando ele diz que não... a lei disporá sobre as condições, os requisitos para a coleta, o processamento e a comercialização do plasma humano pela iniciativa pública e pela iniciativa privada, para fins de uso laboratorial, desenvolvimento de novas tecnologias e de produção de medicamentos hemoderivados destinados a prover preferencialmente ao SUS. Uma coisa que é importante, quando se fala em comercialização, a gente está falando do que trata comércio a partir e depois da coleta do plasma, que aí são atos de comércio. Quando a empresa fabrica e vende, isso é ato de comércio.
Então, por isso, o nome comercialização, mas não do doador e não de remuneração de sangue, aliás, de plasma, em nenhum instante. Pelo contrário, no texto que havia, foi retirado essa possibilidade de uma vez por todas, que foi no início, bem no início desse processo todo, inclusive ouvindo a todos e a gente construindo juntos. Então, que fique claro, porque na realidade, o que se quer com essa narrativa mentirosa é tentar fazer com que as pessoas sejam contra algo que vem benefício a elas, né? E quebrar esse monopólio de uma empresa que existe há 19 anos e não atende o brasileiro. Nós estamos pagando, e outra coisa importante, Wilson, nós hoje pagamos para que os americanos, por exemplo, sejam remunerados para vender o plasma e a gente comprar esses medicamentos que são vendidos lá sim, porque lá existe a venda, é remunerado. Então, nós estamos pagando isso lá fora, comprando esses medicamentos lá fora, fortalecendo empresas lá fora, fortalecendo tecnologia lá fora, ao invés de estar fazendo isso dentro do nosso próprio país. Então, a PEC vem com esse intuito de fazer com que a assistência de saúde, o SUS, ela seja prioridade, com que haja autossuficiência do país, do Brasil, com relação a esses medicamentos, né, para que essas pessoas que precisam deles possam ser atendidas. Né? E, nesse sentido, você tem ideia, hoje, 85% do plasma humano que é recolhido através da doação de sangue é jogado fora, no lixo, é incinerado. 85% que poderiam servir para salvar vidas. Então, os 15% vão para a Hemobras manda esses 15% para fora e, além disso, compra o restante, que supre apenas aqueles, e aí vamos lembrar vários exemplos que a gente tem assistido de medicamentos que faltam, de medicamentos que não são entregues, e por força disso, mais uma vez, volto para quem interessa a PEC, para quem nos interessa como representantes do povo brasileiro. Volto para a possibilidade que isso tenha acontecido, da interrupção do tratamento dessas pessoas que necessitam desses medicamentos e hoje não têm acesso. Agora, senadora, a senhora falou de um ponto que eu acho que talvez seja o ponto vital da PEC do senador Nelson Trade, relatado pela senhora, que é a questão dessa comercialização da fase pós-coleta do plasma. Né? Só para que eu acho que talvez esse ponto seja o ponto que vai separar ali o joio do trigo, que é a vírgulazinha, né, que pode mudar o curso da história. Como é que aconteceria, em tese, que estou falando justamente em tese, essa comercialização dessa fase pós? Vamos imaginar, cadê? A pessoa vai lá, doa o sangue e você tem a retirada do plasma. O plasma. Essa fase inicial... Só para explicar... Essa fase inicial... Só para explicar que você doa através um procedimento chamado plasmaférese, através de um instrumento, ou seja, que chama-se a aférese. Então, através dele, que é especificamente para isso, é que as empresas têm que ter isso para poder fazer essa doação. Pronto, só para o pessoal ficar sabendo, para quem não sabe. Do plasma, né? Não, no caso do plasma. Senadora, eu quero aproveitar e tocar num outro ponto que tem se argumentado muito em relação à PEC, que é o seguinte argumento. A PEC vai desestimular as pessoas a doarem sangue. Logo, sem sangue, sem doação de sangue, as pessoas não vão, o SUS não vai ter sangue para, enfim, utilizar em acidentes, operações, etc, etc, etc. Tá. É fato ou é fake? É fake, mais um fake. Vamos lá. E por que fake? Porque é importante a gente dizer que, no primeiro momento, nós estamos, na PEC, nós estamos tratando de abrir o mercado para o privado. O mercado, qual mercado? O mercado onde a iniciativa privada possa fornecer os medicamentos através da coleta de plasma e do processamento do plasma em medicamentos. Deixando claro, a coleta não vai ser paga do plasma. A partir daí, com relação isso que a PEC trata, na lei infraconstitucional, na lei que vai regulamentar a PEC, aí nós vamos tratar de assuntos que são também extremamente importantes para nós. Por exemplo, nós queremos, e aí eu mesmo vou apresentar, eu quero apresentar essa emenda para que a gente possa colocar dentro dessa lei que pacientes que vão doar plasma, eles obrigatoriamente têm que doar sangue.
Então, nós vamos estimular aqueles que doam o plasma doarem sangue, ou mesmo permanecer, né, aqueles que doam sangue vão poder doar o plasma. Então, nós vamos fortalecer, além de tudo, as propagandas, aquilo que nós necessitamos, divulgação e incentivo, porque isso tudo, é importante a gente dizer, isso tudo parte de um pressuposto que é voluntarismo, voluntariedade, isso é humanidade. As pessoas, na sua maioria, doam sangue, são familiares, são amigos, né, de pessoas que estão em situação de necessidade com relação ao sangue. Da mesma forma vem a questão do plasma. É questão também de voluntariedade, de você querer doar, né? Mas você ter, a partir dessa doação, que é sua decisão, doar, decisão da pessoa que, doando sangue, doa o plasma, ou pode doar o plasma, não é obrigatório, esse não é o nosso desejo, porque isso, volto a dizer, isso aí vai ser discutido em lei. Né? Então, vai ser uma discussão na casa toda, passando, aprovando a PEC. Então, então nós vamos fortalecer e vamos unir, muito pelo contrário, nós vamos fortalecer campanhas para que aconteçam de doação de sangue e de plasma. Então, vamos estar unindo esforços para que essas campanhas e essas doações, elas sejam fortalecidas, unidas, em torno de um único ideal, salvar vidas, porque as duas tratam de salvar vidas. Nenhuma das duas vem, tanto a doação de sangue quanto a doação de plasma. O abrir o mercado é para que a gente possa quebrar um monopólio de uma empresa única no Brasil, que foi fundada no ano de 2004, com o objetivo de suprir esses medicamentos para o brasileiro, e ele não supre, e por não suprir, existe a falta de medicamento. Nós pagamos caríssimo lá fora, o SUS paga caríssimo aqui dentro, nós não temos a segurança da Anvisa com relação a alguns medicamentos, não são regulados pela Anvisa. Então, tudo isso é o que a PEC está cuidando, está protegendo o cidadão e cidadã e está dando a ela, e não só falo de adultos, que são crianças, enfim, tem toda uma gama, milhares, né, de pessoas que necessitam. Nós estamos dando, através da PEC, a oportunidade dessas pessoas se tratarem com dignidade, ter a continuidade dos seus medicamentos, né, tendo acesso aqui no Brasil e podendo, inclusive, ter desenvolvimento de tecnologia no nosso país. Nós somos um país que tem, sim, histórico tecnológico, né, de ciência e tecnologia no nosso país. Por que não aqui dentro a gente desenvolver? E como eu até gosto de reforçar, com a segurança, por exemplo, nós temos doenças aqui no Brasil que lá fora não existem. A zika, a chikungunya, a dengue, lá fora não tem, nós temos. Então, esse medicamento ele vai ser muito mais seguro, porque vai vir de plasma que tem, entre esses componentes, aquilo que nós vivenciamos aqui e que as pessoas de fora não vivenciam. Então, essa segurança também nós vamos ter. Eu tenho certeza, e o que, inclusive, é bom dizer que algumas das questões que você colocou, e se você acredita, mas colegas mesmo, senadores, tinham dúvidas com relação a isso, por causa de algumas fake news também. E nós fomos tirar as dúvidas. Claro, durante a comissão da... Isso, e nós fomos tirar dúvidas. Ficou muito claro durante a sessão da comissão, né? Assim, foram argumentos, inclusive, 2 senadores, né? Que eles pontuaram durante entendeu? Inclusive, eu sempre me coloquei à disposição. Mas, assim, também tem uma narrativa, e nós sabemos, porque existe pessoas, um grupo que não quer a quebra do monopólio, quer que só ele tenha a Hemobras, que, inclusive, é importante dizer, para que a gente tivesse autossuficiência no Brasil. Se a Hemobras hoje trabalhasse com tudo que tem, nós precisaríamos de 500 mil litros de sangue por ano. Então, como a nossa deficiência são 2 milhões de sangue por ano, nós precisaríamos da construção de mais 3 Hemobras, fora essa que ainda não dá conta, ainda não atende. Então, é uma falácia dizer que a gente vai daqui a pouco atender aqui no Brasil, os próprios brasileiros vão atender aqui o Brasil em termos de hemoderivados. Então, eu faço esses esclarecimentos, inclusive, porque muita gente que engoliu essa história de vai vender sangue, vai vender plasma, nós estamos desfazendo de uma vez por todas. Graças a Deus tem a imprensa séria desse país que escuta, né, os dois lados, que escuta e principalmente dá a chance, dá a oportunidade, e quem está com o texto e tem acesso ao texto, porque hoje o texto, todo mundo pode ter acesso ao texto, para tirar qualquer dúvida. E mais uma vez deixo claro,
No que diz respeito à comercialização, e alguns dizem, não, mas vão se aproveitar dessa comercialização. Não, porque no texto deixa bem claro que a coleta não há remuneração de sangue, não é remuneração de plasma. Então, nós não temos a possibilidade de pagar por plasma no Brasil. Nós não temos a possibilidade de um doador receber dinheiro para doar plasma no Brasil com essa PEC. Muito pelo contrário. Nós estamos estimulando, mais uma vez, assim, repetindo, para que o nosso mercado, para que as pessoas que não têm acesso, para que as pessoas que têm impedimento dos medicamentos, muitos já morreram, importante a gente dizer isso. Então, nós estamos cuidando de vidas que estão necessitadas e que nós, além de tudo, né, não temos uma justificativa. Se alguém me der uma justificativa para dizer por que manter esse status quo no país, podendo mudar para melhorar, aí me convenceria. Mas como eu realmente, estudando, ouvindo várias, doutor Dimas Covas, ouvindo nomes na área de hematologia, a associação também de hemofilia, associações e mais associações, todas a favor, sérias, entendeu? Todas a favor, porque sabe dessa verdadeira luta, dessa verdadeira tristeza, sabe que é vivenciar alguém que tem doenças como essas doenças, ou mesmo que são, como eu disse, queimaduras, ou mesmo fratura, enfim, todo tipo de situação, e que precisam desses medicamentos e que não tem. Tá certo. Senadora, opa, pensei que o Joelton ia me derrubar dessa vez, não ia me colocar no vídeo. Joelton, por favor, né? Não faça isso comigo, meu querido. Enfim, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, grande Paraíba, né? Paraíba de João Pessoa, litoral maravilhoso. Senadora, muito obrigada pela atenção, obrigado pelos esclarecimentos. Espero contar com a sua participação em outras edições aqui do Meio Dia em Brasília. Eu quero agradecer mais uma vez e dar uma boa tarde, e também, de forma muito especial, assim, me colocar à disposição, se tiver mais alguma dúvida, à disposição para a gente esclarecer. Mas, acima de tudo, agradecer a oportunidade de esclarecer e tirar a falta de informação com relação ao que, muitas vezes, infelizmente, aqueles que são contra, poucos que são contra, poucos no sentido de fazer esse tipo de ilação ou de mentiras ou desinformação, levando a desinformação do que efetivamente se trata a PEC do plasma. Então, muito obrigada, e eu quero agradecer e dar uma boa tarde, e aqui sempre à disposição.